Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispet, nosso videocast sobre arquitetura e design interiores, onde nós conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido na plataforma YouTube, Rumble, Spotify, agora no nosso canal no Telegram e no nosso site, pauloguidali.com.br. Se você é um lojista, fabricante, fornecedor do segmento casa, você pode anunciar aqui, onde sua marca e seus produtos ganham relevância. E se você for um anunciante, estiver aqui em Curitiba, você pode assistir às nossas gravações ao vivo e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui com a arquiteta Carolina Venturi, obrigado pela presença, que é arquiteta, e eu escolhi um tema aqui complicado que nós vamos ter que destrinchar, tá bom, Carol? Que é interiores maximalistas. Carol, até há 2 anos atrás, eu vestia aquela camiseta que dizia assim, less is more, menos é mais. Eu já estou querendo mudar para less is more. Você já está usando essa camiseta? O menos é chato? Já. Já tá usando? Até por sinal tem uma frase no meu escritório escrito em neon que é less is more. Exatamente. Então, vamos falar um pouco sobre maximalismo, tá bom? Há uma certa dubiedade, né? As pessoas acham que o maximalismo é um exagero de cores, de formas, o que não é verdade. Explica para nós o que é o maximalismo aplicado nos interiores. Na realidade, o maximalismo ele vem primeiro contra essa filosofia do menos é mais, né? Quando surgiu isso. E ele digamos assim, a questão da composição de um projeto maximalista não quer dizer que é um excesso, mas é um excesso que ele tem que ser muito bem pensado. Então, assim, quem consegue fazer um projeto maximalista é um ponto que a pessoa ela realmente tem um domínio enorme sobre a composição, porque é sobreposição de texturas, mobiliários diferentes, questão de arte. Então, é uma sobreposição de elementos no projeto que fazem com que esse projeto se torne maximalista, né? Mas eu acho que é muito mais difícil você ser maximalista e acertar um projeto Eu não tenho dúvida. do que ser um projeto minimalista, por exemplo. Porque o minimalista, ele, né, o mínimo. É o mínimo e você consegue compor de uma maneira que aquilo ficar só. Até porque o minimalismo tem várias peças, né, que são belíssimas, né, e que madeira, ou seja lá o que for, mas que é fácil de você destacar num ambiente todo branco, digamos assim. Sim. Exatamente o oposto do maximalismo. Isso. Mas a minha pergunta para você é, quando um cliente te procura, ele vem muitas vezes com essa sugestão, eu quero fazer um ambiente que seja assim... Não. Vamos lá. Não, as pessoas elas têm ainda muito receio e muita resistência, talvez porque o cliente quando ele chega, ele não visualiza isso, né? Então, assim, ele vê o meu trabalho, por exemplo, ele gosta do meu trabalho, mas talvez ele nem entenda porque ele goste. Mas acaba que, por ser um projeto, às vezes, muito forte, a questão dessa veia maximalista, né? Eu não me considero 100% maximalista. Eu quero falar um dia assim, a Carol é uma arquiteta maximalista porque você quer vestir a camiseta de fato. Eu quero, porque eu acho assim, eu me identifico muito com o trabalho e eu acho que como eu comentei, você vai fazendo uma bagagem de repertório para você conseguir compor um projeto maximalista, não é uma coisa que é muito simples. Então é um repertório de anos, são vivências, são viagens, exposição de arte que você vai, então é tudo isso que faz com que o arquiteto, ele pegue todas essas vivências e essas experimentações que são vistas e consiga compor um projeto maximalista. Mas quando o cliente ele vem para um arquiteto que ele tem uma veia, que traz uma composição um pouco mais ousada, o cliente ele está aberto àquilo, só talvez ele não visualize. E aí vai muito do arquiteto saber conduzir isso para conseguir trazer isso para o projeto, né? Me parece que uma das estratégias do maximalismo, ao contrário do minimalismo, é preencher os espaços vazios. Isso. E aí não é fácil, né? Não. É preencher os espaços vazios. Eu também concordo que o vazio no projeto ele é importante, né? É saber preencher esses espaços vazios e também talvez alguns pontos vazios, né? Porque a gente não precisa chegar, não quer dizer que eu tenho que chegar no projeto e preencher tudo. Não, eu tenho que ter a composição. A composição para eu ter aquela sensação de olhar e falar, nossa, tudo conversa. Por que tudo conversa? Né? Tem toda uma história por trás dessa composição e desse desenvolvimento desse projeto. Não, e traz para o olhar algo harmonioso, né? Sim. Algo bem composto. Né? Eu comecei a me apaixonar pelo maximalismo há 2 anos,
quando eu tive contato com 2 arquitetos, um inglês, que eu acho que é Luke Edward Hall, e um sueco, que eu acho que é Marcus Brzezinski, que começaram a fazer hotéis com essa pegada mesmo e foram impondo essa linguagem de uma forma muito, muito assim, assertiva no mercado. E aí eu comecei a acompanhá-los. E aí eu comecei, quase troquei a camiseta, como eu te disse. Tá? Porque, de fato, agora, é um desafio, né? É um desafio. Mas eu acho que é um desafio, primeiro, das pessoas também começarem a ter esse olhar, mas eu acho que a tendência, essa é a minha percepção, né? As pessoas hoje, elas estão querendo cada vez mais ter a personalização das coisas, né? Da sua casa, enfim, se conectar com aquilo. Eu acho que o maximalismo, ele possibilita isso. Eu posso realmente contar uma história, eu posso colocar elementos que sejam importantes afetivamente para a pessoa, trazer isso para o projeto, não ser um projeto frio, pelo contrário, ser um projeto que te dá conforto, que te acolhe, mesmo sendo maximalista. Então eu acho que isso tem uma ligação muito grande com isso, com essa personalização que as pessoas, elas buscam. E eu acho que esse olhar do arquiteto com o projeto maximalista, ele tem que existir. Eu, quando vou atender um cliente, eu tenho que entender o que é o meu cliente. O que o meu cliente gosta, aonde o meu cliente gosta de viajar, o que é marcante para a vida dele, para eu poder trazer isso para um projeto maximalista. É o que eu acredito, né? Não, ok, foi mesmo. Agora, você consegue, por exemplo, se você pegar 2 estampas completamente de tecidos, você consegue, digamos assim, discernir ou saber que elas juntas elas vão fazer uma composição bonita? Sim, você já consegue. Já, não, isso eu consigo. Óbvio que são estampas e estampas, né? Nem tudo dá certo. Sim. Então tem que saber dosar realmente, né? Para poder compor um listrado com floral, sei lá, alguma coisa assim. Você vai meio que testando. Eu acho que maximalismo não deixa de ser um teste, assim, da gente fazer não é o erro e acerto, né? Mas você tem que... vou escolher o tecido, pega a amostra, compõe com o que tem, faz sobreposição, é uma coisa que você tem que ir muito mais a fundo, né? Antes de iniciar, a gente estava falando sobre a moda, né? E a gente comentou, trocou uma ideia de como é que esses estilistas conseguem fazer, às vezes, aquelas coisas que seriam, a princípio, extremamente deselegante, fazer uma composição, uma roupa que vai do sapato, a calça, a jaqueta, seja lá o que for, todas de cores diferentes e acaba ficando harmoniosa. O mesmo podemos falar, quer dizer, uma roupa maximalista. E a gente acaba adorando essa roupa, não é verdade? E até se atreveria a usar. Né? Você acha que é por aí? Eu acho que sim. Tá. Vamos falar um pouco assim sobre... No maximalismo, você faz sobreposições de estilos, de linguagem, por exemplo. Sim. Você pode trazer um elemento do minimalismo, do clássico. Com certeza. Você pode fazer essa mistura. A gente pode passear por todos os estilos. Sim. E trazer isso para o projeto. Quer dizer, então isso também exige de você uma pesquisa bastante profunda. Exige um repertório grande de vivência mesmo, né? E de experiência, de projeto, porque conforme a gente vai fazendo, né? A gente vai sabendo que dá certo, né? Sim. Então, também experiência na questão projetual. Carol, eu queria voltar um pouco para o cliente. Quando ele chega até você, ele quer alguma coisa mais suntuosa, mais elegante, mas não sabe ainda que o que ele está dizendo para você se traduz em maximalismo. Como que você vai adicionando informações para ele até que, de fato, ele diga assim, não, é isso que eu quero? Existe um diálogo assim? Não, existe. Na verdade, tem o briefing. Eu hoje no escritório eu faço um briefing mais profundo, porque eu quero entender o meu cliente. Até brinco, assim, às vezes eu vou fazer umas perguntas mais pessoais, entendeu? Porque eu quero realmente entender. Mas é importante. Mas eu sempre comento no escritório que o projeto, por exemplo, eu quero lapidar ele junto com o meu cliente. Então, assim, é muito mais difícil, né? Vamos falar, porque eu abro muito mais brecha para o meu cliente participar. Mas eu acho que é isso que talvez torna aquilo especial para aquela pessoa e também especial como um projeto. Então, quando o projeto ele chega, a gente faz um briefing normal, todas aquelas etapas, mas eu apresento um primeiro projeto, às vezes onde eu trago uma coisa mais ousada, você vê que as pessoas ainda são resistentes, mas eu entendo que é muito a questão de visualizar. Eu já tive situações que o cliente não visualizava no projeto, mas eu trazia exemplos e a pessoa falava assim, gostei.
É isso. E aí eu vou usar até o exemplo da Casa Cor do ano passado que eu fiz. Pode falar. Que foi, eu fiz uma cozinha com teto verde, coloquei um tampo listrado preto e branco, uma coisa que as pessoas, aquele ambiente ele era maximalista, que as pessoas elas não esperavam, mas elas chegavam e falavam assim: nossa, que legal, nunca imaginei uma cozinha desse jeito, que vontade de ficar nesse espaço, as pessoas se sentiam acolhidas, assim. É muito pela questão de visualização. Eu lembro, exatamente. Uma outra coisa que eu te pergunto é o seguinte, quem se propõe a fazer um ambiente, um interior maximalista, você acha que tem que ter um budget um pouquinho mais alto ou não? Eu acho que não é uma lei, mas isso ajuda a tornar um projeto um pouco mais caro, vamos falar assim, não é verdade? Porque você tem escolhas de tecidos, de peças, né, de objetos, isso que compõe. E que parece que, para mim, o que ressalta muito o maximalismo também é a qualidade do que você está colocando, né? Sim. Porque, obviamente, se você vai botar uma cor roxa, ela tem que vibrar, né? Se vai colocar uma cortina brilhante, ela tem que brilhar, né? E isso tudo... né? Você faz com que o teu projeto fique mais, digamos, adequado, harmonioso, mas obviamente tem um custo um custo um pouco maior, né? Então falamos sobre os objetos. Você falou que você consegue trazer objetos, né, de memória afetiva para dentro de um ambiente maximalista. Isso. Procede. E eu acho que isso tem que ter, né? Eu sou arquiteta totalmente contra de fazer uma casa e encher de decoração que a pessoa não tenha ligação nenhuma, porque não é uma loja, né? Não é uma... vai ficar bonito na revista? Vai, mas eu acho que tem que ter ligação. A minha linha de pensamento com relação ao projeto sempre é essa. Eu acho que as pessoas têm que se conectar com o espaço, porque é a casa delas, né? E eu acho que se conecta através desses elementos. Sem dúvida, sem dúvida. Nada é melhor do que você chegar na sua casa e falar bem assim: nossa, eu estou na minha casa e me sinto acolhida. Eu acho que o arquiteto ele tem esse poder na mão dele. Ele pode, eu sempre uso como falo para os clientes, eu posso fazer vocês ficarem reunidos em família numa casa, como eu posso fazer não ficar, dependendo do projeto que eu fizer. A gente tem esse poder de, na composição, fazer isso. E eu sou uma arquiteta que eu sempre vou ser favorável de que eu quero que o meu cliente participe, porque eu quero que ele se conecte com o espaço dele. Carol, me parece, eu vou ter que confirmar, que a legislação de Nova York, Londres e Paris, ela exige que todos os hotéis passem por uma reforma depois de 10 anos. Ele tem que se atualizar porque, eu acho que é compreensível, né? Os materiais estão se desgastando. Quem tem em casa uma casa maximalista, você acha que ela pode cansar desses ambientes? Eu acho que não. Eu acho que não, eu acho que assim, ela pode... com o tempo, movimentar às vezes um layout, trocar um tecido de um sofá, fazer essas modificações, mas eu não acho que sem perder a essência do... Exatamente. Eu não acho cansativo, né? Óbvio que vai depender muito da composição. Vou fazer um quarto inteiro vermelho, isso cansa. Mas vou colocar tons vermelhos, vou compor com estampas diferentes, isso é um pouco diferente. Mas eu não acho que isso é uma coisa cansativa para quem gosta dessa linha, né? Porque quando nós falamos, digamos, num projeto maximalista, nós estamos pensando, então, praticamente em todos os ambientes, né? Você sai do living, vai até para o banho, a cozinha, como você demonstrou na Casa Cor, e vai para os quartos também, né? Bom, eu acho que é uma maravilha de cores, né? E o cliente concorda em fazer todo um projeto todo maximalista? Ou ele quer, assim, um pouco... Não, às vezes tem situações que ele quer um quarto um pouco mais sóbrio. Mas assim, eu vou até usar um exemplo. Eu acabei de terminar uma reforma no apartamento meu e do meu marido e eu realmente fui muito para essa linha do maximalismo. E ele concordou? Não, ele não concordou no primeiro momento. Eu achei que você fazia o contrário. Não, eu falei, você não se meta porque eu que vou fazer o projeto. Mas no final das contas ele chega e ele fala assim, nossa, tá incrível. E ficou incrível o apartamento. Só que, por exemplo, assim, eu tenho elementos... Eu tenho uma paleta, eu tenho um padrão, uma base padrão na casa inteira, a mesma cor de parede, os mesmos elementos, tudo que se repete, mas eu vou brincando com peças soltas, tecidos, composição de quadros em cada espaço. Então, por exemplo, eu tenho o quarto, que ele tem tons de verde e roxo, mas ele tem uma paleta de fundo que é toda branca. E ele é um ambiente maximalista, só que ele é um pouco mais dosado, entendeu? Então é uma questão da gente saber dosar isso em cada espaço também, né? Eu posso fazer um espaço
extremamente com sobreposições e texturas, né? E aquilo realmente pode ficar cansativo, mas aí vai muito de dosar, entender o cliente para poder De colocar isso no equilibrar, projeto. né? Exatamente. Uma outra curiosidade, Carol, é que quando a gente fala em maximalismo, nós estamos falando numa decoração extremamente distinta, diferenciada, né? Uhum. E eu estou conversando contigo, eu estou pensando aqui nas luminárias. Hoje que a gente encontra no mercado, ou seriam luminárias muito minimalistas, ou muito clássicas, né? Uhum. Essa luminária um pouco assim, com essa pegada assim, arte deco, a gente não vê muito. Você encontra isso no mercado? Na verdade, às vezes, quando a gente quer uma peça um pouco mais diferente para poder compor, é ir atrás do antiquário, fazer essa garimpar. Okay. Mas eu acho que o maximalismo ele possibilita ter a peça um pouco mais elaborada ou até ter uma peça extremamente moderna. Mais limpa, né? Sim. E também acho que vale para os sofás, para os estofados, porque o maximalismo, assim, você presume, assim, né? Descanso por baixo, uma coisa um pouco mais profunda. Você encontra isso no mercado? De estofado, de mobiliário. Encontra. Tá. Agora vamos falar um pouco também de tapetes. Tapetes você pode mandar fazer hoje, né? Sim, mas você encontra bons tapetes prontos, assim. Que se encaixam nesse projeto. Sim. Tá. Não é. O tapete, vou te falar que é uma das coisas que eu acho que é até mais fácil, assim. Porque você encontra uma variedade enorme, assim, dentro daquele memorial descritivo, o tapete está aí. De composições, assim. E se nós fôssemos para o banheiro, o que você recomendaria fazer um banheiro? O que seria um banheiro maximalista? Um banheiro maximalista vai ter essa sobreposição de materiais e elementos, né, e cores. Ele segue a mesma linha dos demais espaços, né? Óbvio que é uma questão daí... Vou usar o banheiro da minha casa que eu fiz. Eu fiz um banheiro todo preto, usei ladrilho hidráulico no chão, mármore verde na parede, coloquei um móvel antigo meio revestido com ferro, uma torneirinha de jardim, que era uma coleção da Deca, que era uma comemoração de tantos anos. E aí eu fiz toda essa composição. É uma coisa que se a gente colocar os elementos separados, eu falo assim, não vai dar certo. Mas deu certo, ficou super bonito. Coloquei tecido no teto. Então, isso que eu quero ouvir. Foi isso que... Então, se você pega um espaço que ele é 1,5 por 1,5, ele tem mais de 10 materiais misturados, vamos falar assim, de textura não, tem umas 4 ou 5 texturas diferentes. Então, você promete que você vai fotografar esse teu projeto? Vou. E nos mostrar, né? Escuta, então vamos tirar um pouco aquele estigma, né, que o maximalismo carrega, que seria de exageros, né? Muitos elementos colocados de uma forma talvez até um pouco aleatória, não é nada disso. Não é? Na verdade, ele pode ser exagerado, tudo vai da forma como dosar. Mas como eu já disse no começo, eu acho que um arquiteto, para ser maximalista, ele tem que saber compor muito bem. E é muito do que ele vivencia, do repertório, tudo, como eu já falei. Então, não é uma coisa que é simples. Pelo contrário, ela é muito mais complexa que um projeto minimalista. Ela é muito mais complexa de compor. Pois é, isso foi que me chamou a atenção, por isso que eu te convidei para você estar aqui, né? Porque como que eu componho um ambiente com esse volume de elementos, de peças, de cores, de brilho? É um desafio para você, né? Mas a gente vai acabando criando repertório com o tempo, né? Então a gente já sabe, isso dá certo. E eu acho que é muito dessa questão, como eu comentei, da gente observar. A gente tem que ser bom observador. Tá ali, fala, nossa, que legal, aquela composição ali deu certo. Você tem que estar ligado, então, 24 horas por dia. Não, na verdade, eu acho que o arquiteto ele tem que saber, ele tem que ser bom observador, né? Isso, olha esse detalhe. A gente tem olhos, né? Por exemplo, o meu olhar é diferente que... O meu marido é administrador, eu sou arquiteta. Eu observo coisas que ele não vê. E é o olhar do arquiteto, a gente observa isso. E o oposto é verdadeiro, ele está vendo coisas que você não vê, exatamente. Né? Tá, cada um na sua área. Tá. Você costuma testar isso na própria loja ou não? As composições? Que você vai levar para o cliente? Sim, você costuma, sabe, você vai numa loja de tecido, faz assim alguns estudos, é isso? E leva para o cliente para ele poder... visualizar, entender a proposta, porque o maximalismo você tem que fazer o cliente visualizar. E visualizar é pegar o tecido, ver o tapete, pegar o móvel, ver todos os elementos. E você, obviamente, já está prevendo, em breve, fazer alguma coisa na área comercial, né? De bares, restaurantes, isso tudo dá para levar também para esse segmento, dá para levar. Né?
E eu acho que fica um projeto maravilhoso e super personalizado, né? É verdade. Eu acho que aqui em Curitiba, não sei em São Paulo, mas eu me recordo de poucos, né? Não, tem. Aqui em Curitiba acho que tem poucos, mas São Paulo já tem bastante coisa, né? É verdade. Na Europa se começa a se ver então agora. Vamos pegar o Rosewood mesmo. O Hotel Rosewood. Em Eu São acho que ele Paulo. é maximalista, se você pegar, porque ele tem uma sobreposição de texturas, cores, móveis, arte, aquilo lá é maravilhoso. Sei, ok. Então, vamos ver lá. Vamos tentar um pouco esclarecer as linguagens, os estilos. Minimalismo, livre de adornos. Nós vamos para o minimalismo que leva um pouco mais de sobriedade. Aliás, isso a gente vai falar agora. Ele leva um pouco mais de sobriedade, que tem muito aqui em Curitiba, né? Depois dessa sobriedade, ele vai para um semiclássico. Depois ele vai para um 100% clássico. Né? E depois ele aí começa, então, a entrar algo mais eclético até nós chegarmos no maximalismo. Acho que essa mais ou menos a trajetória, a linha do tempo. Sim. O que eu queria falar contigo, então, é por que o curitibano, você não precisa, assim, não podemos generalizar, por que ele vai tanto para o sóbrio, você acha? Que é o que mais se vê hoje, né? Então vamos pegar, você falou do hotel em São Paulo, do Rosewood, né? Vamos voltar, vamos entrar no Fasano, por exemplo, que é um hotel que seria a mesma categoria, ou no Emiliano, em São Paulo. Aqui nós temos o Noma, aqui em Curitiba, que são belos hotéis, né? Você percebe que todos eles ficam muito na sobriedade, sóbrios, eles ousam um pouco, né? E agora trazendo aqui para Curitiba, você acha que o curitibano ainda é muito eu acho que apegado ao... mas eu acho que é muito também pela questão do que ele vê, entendeu? Eu acho que a gente tem que trazer mais isso para o mercado. Ok, a Casa Cor seria um veículo, né? É isso aí, você tem que mostrar que existem coisas diferentes. O curitibano ainda ele é muito receoso, talvez, na questão de apostar, mas... Por exemplo, os meus clientes, eles acabam, não é tudo que eu proponho que eles vão topar, mas eles topam algumas composições para tornar o projeto mais personalizado. E eu já tenho pessoas que vêm como cliente para mim falando, eu gosto muito do seu projeto. Então, entendeu? sem querer especular muito, qual é a faixa etária do teu cliente? Do meu cliente, na verdade, é mais ou menos a minha idade, assim, 38, 35, 40. 35, 45. Mas eu tenho até clientes mais velhos também. São relativamente jovens, né? Se você pensar, né? Já querendo pegar uma linha um pouco mais, sei lá, um pouco mais expandida em termos de cores, de mobiliário. Muito interessante, tá? Assim, eu também aposto, talvez, que você falou na falta de ousadia, né? No receio, né? É que, eu posso, se eu não for para o interior mais sóbrio, né? Eu posso me cansar, ele vai ficar mais tempo comigo, né? Eu não corro risco e eu vou usar ele mais tempo. Como se no maximalismo fosse diferente, o que não é, né? Não. Você pode estender também a longevidade desse ambiente, você concorda? Concordo. Eu também acho que o maximalismo ele também é temporal. Eu não acho que ele é uma coisa datada. Clássico é datado. Sim. Maximalismo não. Não, assim como o minimalismo vai ficar aí, né? Ele vai ficar e são dois extremos. extremos. É tudo uma questão de personalidade, eu acho, assim, de expressar a personalidade e de trazer isso para o projeto. Sei, muito bom. Vamos voltar lá, então, o teu próximo projeto na Casa Cor. Você está pensando em alguma coisa maximalista ou não? Não, vai mais para essa linha de maximalismo. Com certeza. Até para manter, né, a minha linha de pensamento, assim, porque é a minha quarta edição que eu vou participar. E a ideia é sempre eu ver a minha primeira participação para agora. Sim. Eu quero ver minha evolução. Eu acho que a evolução até de composição, de pensamento, de tudo. É uma forma de eu trazer realmente o que eu quero expressar. Porque, assim, eu acho que Casa Cor, ela óbvio, eu tô ali para mostrar meu trabalho. Né? É para ser uma vitrine. Mas eu quero que seja uma vitrine do que realmente a Ana Carolina acredita. Do que eu quero praticar no mercado, entendeu? Ok. Nós ainda vamos ver clientes batendo no teu escritório. Olha, eu vim aqui fazer um projeto maximalista. Isso aí. Essa palavra é pouco usada, né? Muito pouco usada, né? Escute, muitíssimo obrigado. Gostei muito de conversar com você, tá bom? A gente vai conversar mais sobre isso. Fotografa os teus projetos que eu quero ver. Tá bom? E aqui estamos abertos para te receber. Tá bom? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço.
Queremos agradecer aos nossos apoiadores, a Renomade Soluções de Madeira, a IG, Arquitetura Bioclimática e Eficiência Energética, agradecer o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional da Asbeia Paraná. Lembre de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e nos vemos na próxima semana.